Vamos lá. Seguindo o nosso cronograma, quero convidar agora o professor Vitor Meirelles dos Santos. Ele é carioca da gema, criado no complexo de favelas da Coreia, em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. É doutorando em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ, mestre quebradeiro, também da UFRJ, com orientação da imortal Heloísa Buarque de Holanda. Mestre de psicossociologia da Venda Nova do Imigrante, tem licenciatura plena em letras pela Unesa, também estudou direito na Universidade da cidade do Rio de Janeiro, é artista, educador, palestrante e ativista cultural. Autor do livro Marcos e Marcos, filho de Lilian e William, nasceu em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, e não por acaso em um hospital em frente ao teatro, o que explicaria a sua paixão de toda a vida. Cresceu na periferia carioca, o que ele chama hoje de lugar de aprendizado, e desde então tem sido criativo, pesquisador e inovador para sobreviver aos desafios daquela realidade. Tornou-se ainda empreendedor, artista, ator, radialista, acadêmico e arte-educador. Através do projeto Arte Faz Parte, Arte Educação, negócio de impacto social que criou, milita hoje pelo combate à violência, contra o bullying e promoção à leitura, e é ativista cultural em escolas públicas, ONGs e periferia. É mestre na Universidade das Quebradas, pela UFRJ, coautor participativo da FLUP e compõe ainda como docente o Corpo Tátil, instituto que realiza oficinas de teatro com cegos e deficientes visuais. No coral Uma Só Voz, promove ainda em Olaria, e é um dos idealizadores da biografia Chica Xavier, a mãe do Brasil. Como ator, integrou diversos elencos Quando Lembro Chico, disponível na Amazon Prime. Mas ainda foi no teatro o seu primeiro amor que o levou a pisar em fantásticos palcos ao redor do mundo, visitando assim 500 cidades, 32 estados e 7 países. E, obviamente, milhares de espectadores. Isso é só o começo. Uma salva de palmas para o Vitor Meirelles. Ufa! Um pouco emocionado por toda essa biografia, né? E, assim, eu estou num mês corrido, estava em Vitória, Universidade de Barcelona, e aqui hoje. Então, para a gente começar, eu estava em Vitória, eu falei, pô, vou tentar fazer uma tentativa de fazer uma proposta lá no Empreendendo para a Social. E é mais ou menos assim, eu queria pedir que esse lado, meu lado esquerdo, melhor, o lado direito de vocês, batessem o pé assim, ó. Isso. E esse lado daqui, batesse a mão, uma palma. Isso. Agora a gente vai fazer assim, ó. Segue o meu, ó. Melhorou. Bom dia, São Paulo! Bom dia, São Paulo, bom dia, Moca, bom dia, Universidade Anhembi Morumbi. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com todos vocês, aí com a energia um pouco baixa, mas o que é estar num espaço como esse, um espaço de educação, um espaço de inovação, e estando com todos vocês que também têm essa proposta, e que a gente já começa já trocando essa energia. Por mais baixa que fosse a minha energia, vocês trocaram comigo hoje, nesse momento. E é isso que a gente faz enquanto empreendedor social, né? É a gente alimentar, causar movimento. E não é um puro e simples movimento, mas é um movimento que causa transformação. E não sei se vocês perceberam, vocês me deram uma transformada,
porque eu estava aqui meio baixo, meio tranquilo, aquele bom dia meio lento, meio sorrateiro, e de repente, no ritmo que uma proposta, percebendo que a coisa estava meio morna por aqui, no ritmo que uma proposta que aqueceu um pouquinho o corpo, já me levantou e deu essa alegria toda para esse momento. Então, eu queria começar, obrigado, a professora ali bateu, obrigado. E aí, para começar, eu vou começar falando, já falei um pouco sobre o que a gente causou aqui enquanto empreendedores, né? Queria fazer um outro pedido. Assim, o nosso bate-papo aqui, que não é palestra, né, é um bate-papo interativo. Eu preciso de vocês também que estão aí, ó, no online. O que eu preciso, gente? Sempre que tem uma troca, para que a gente possa ter energia. E para isso eu vou pedir uma coisa para vocês. Posso? Posso ou não posso? Então, assim, vocês sabem o que é aquele quadradinho ali com umas pintinhas amarelas? É um QR Code de um Instagram. Então, eu queria pedir para vocês que vocês não seguissem. Olha, gente, já teve eu ia pedir para não seguir, para não marcar e não conectar. E olha só, e depois eu ia perguntar para vocês, alguém teve intenção, vontade de fazer, mesmo eu dizendo não? E olha que teve gente que já fez, antes de eu falar que não. Então, só pela energia da abertura, olha que maravilha, obrigado, gente. E aí, por que eu cheguei aqui e já falei assim, gente, não faz, e já teve gente fazendo? Porque o não, né, a negação, ela já está impregnada na gente. Ela já é institucionalizada, ela já está no nosso cotidiano, na educação, ela já está dentro do campo social, ela já está no território. E é essa negação que faz de nós, empreendedores sociais, vivermos. É o combustível, porque quando a gente, olhando o Henrique aqui, e eu olho para ele, eu que sou cria de favela também, que fiz judô, fiz jiu-jitsu a partir de um projeto social. Mas na minha favela não tinha esporte. As entidades públicas não tinham um projeto de esporte lá. E o esporte, naquela época, era caro, e eu não podia pagar. Então, eu não podia pagar, não tinha. E aí veio uma pessoa que percebeu isso. E ao perceber isso, ela pegou esse não e gerou novas possibilidades, novas perspectivas com esse não. Fez com que esse não pudesse dar para ele um passo. E é esse passo que traz o Henrique aqui hoje, é esse passo que me traz aqui hoje, é esse passo que traz todos nós aqui hoje, seja presente fisicamente ou online, virtualmente. Então, é nesse sentido que a gente pode pensar que a gente tem que sim ficar antenado dessas negativas, dessas negações, ainda mais pensando no campo social periférico, suburbano, interiorano, rural. É pensar que se eu tenho um não, o que eu posso promover desse não para que possa se tornar um sim? Então, eu começo pensando, quando eu falo isso, me vem uma expressão que talvez seja antiga, que é uma coisa do eu dou limão, se te... Hã? Olha só, o Henrique falou, se te derem um limão, faça limonada. Mas, Henrique, um pouco mais que isso, nós, enquanto empreendedores sociais, a gente não só faz a limonada. Eu, Victor Meirelles, o que eu vou fazer? Lembrando que a limonada ela tem uma adição de água, não é? De açúcar. Então, eu corto a metade do limão, faço a limonada, a outra metade eu faço um mousse de limão. E não é qualquer mousse de limão, não, porque o empreendedor social, ele está ligado, ele está conectado, ele está sempre atualizado com as modas, ele está aí, nas redes sociais e percebe que ele também pode trazer um quê de chefe, dentro da sua simplicidade,
ser estiloso, artístico, então ele vai raspar ali a casca do limão e dar aquela decoração e também aquela pitada de sabor. E Victor, tá bom, mas e aí? Só isso? Pô, que empreendedor é esse? A gente tem que botar para frente. E com o resto do limão que sobrou? Ah, com o resto, a gente vai botar lá, vai fazer um adubo, vai fazer uma compostagem e fazer com que esse elemento final, o que ele faça? Gere volte para a terra e nos traga mais alimento, mais combustível, mais vida. Então, é assim que eu começo, para a gente começar já agitando aqui esse momento, falando dessa importância de ser empreendedor social. Aqui tem um pouquinho do que eu sou, mas já foram falado. Vamos lá. O que a gente vê aqui, gente? O que vocês veem? Vamos fazer assim, ó. Eu gostaria de pedir que vocês levantassem a mão e falassem um nome, que aí eu transmito aqui, como eu não sei se o microfone está, eu transmito o que vocês falarem. Então, o que vocês estão vendo aí? Quem quer dizer para mim? Vamos lá, gente, interação. Tem que rolar. Aqui, um aqui, só um minuto. Fala você que levou. Qual o seu nome? Débora. Forma geométrica. Triângulo, círculo, retângulo, círculo. Seu nome? Rose. Mais alguém, gente? Olha, vamos movimentar aí a palavra. Oi, oi, oi. Olha que coisa maravilhosa. Liana falando aqui com a gente. Mais alguém? Então vamos... Mais alguém? Vocês querem que eu passe para a próxima? Ou não? Sim ou não? Ou quer que eu fale antes? Alguma coisa? Falo antes? E aí? Falo antes ou eu passo para a próxima imagem? Falo antes? Então eu já vou dar uma situada para vocês. O que a gente tem aqui, ó, realmente são retângulos, círculos, triângulos, são elementos, são imagens, são informações, são símbolos. Mas e a gente enquanto empreendedor? A Liana já deu uma ressignificada, reestruturada. Lembra do não? É isso aqui, ó. A gente enquanto empreendedor social, quando a gente está decidido a inovar, a criar um projeto, a gente tem isso aqui. Muitas das vezes. Eu estava conversando com a Sandra aqui, que é uma colega, e a gente estava falando, ó, muitas das vezes, aquela coisa que, você tem 2 varetas e precisa construir uma pipa. Lembra do que a gente começou aqui, da abertura? Então, é um movimento social, é um movimento de empreendedorismo, de inovação. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos se juntar no coletivo e ver o que acontece. Então, o que agora vocês veem ali? Ó, quem falou? Ó, bom dia. Nós também falou bom dia. Vocês perceberam? Ó, escutei, meu Deus. A Débora falou, meu Deus. E é isso. É bem isso. É esse o momento que a gente olha, enquanto empreendedor, para o que a gente acha que não é nada, ou são simplesmente pequenos elementos, e a gente fala, meu Deus, aquela criança está com fome. Meu Deus, o tráfico está cada vez mais ampliando o seu negócio e cada vez contratando mais jovens. Meu Deus, o índice de leitura caiu, desabou imensamente. Meu Deus, emocionalmente e socioemocionalmente, as crianças, jovens e adultos de um determinado território, de uma determinada sociedade, estão precariamente vivendo, ou sobrevivendo, ou subvivendo. E o que a gente, enquanto empreendedores sociais, enquanto possíveis empreendedores, enquanto empreendedores, já empreendedores, o que a gente quer? A gente quer fazer isso. Pegar dos elementos, das ferramentas, das tecnologias, dos objetos. A gente quer juntar e construir algo, um projeto,
para realizar que seja o bom dia para mim mesmo e para os outros. Por que eu digo para mim mesmo? Que eu brinco muito que tem uma frase que é pouco conhecida, não sei se vocês conhecem, é aquela amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, fica difícil amar o outro. Então, quando eu falo que eu quero construir um bom dia, primeiramente eu quero construir um bom dia para mim, porque se eu movimento algo de bom hoje aqui, é um movimento que eu gero que também é para mim. Então, se eu penso primeiro para mim com um resultado no outro, maravilhoso. Então, é esse bom dia, o que a gente quer, um dia melhor. Tudo bem, eu almejo um bom ano, eu almejo uma boa semana, eu almejo uma boa vida. Só que não vamos ser utópicos, a gente está aqui hoje, nesse evento maravilhoso, aqui conduzido aí, e estruturado, organizado pela AMB, pela FEI, pela cidade de São Paulo, para isso. Então, eu quero que todos nós pensemos, enquanto empreendedores sociais, quais são as estratégias. E eu vim aqui para falar da importância da cultura e da cultura e da história nas conquistas universais. Mas por que, Victor Meirelles? Por que é importante a cultura? O que é cultura, gente? Vamos lá, o que é cultura? Vamos lá, alguém? Cultura? Boa, todos os modos de fazer de uma sociedade. Seu nome? Alípio. Todos os modos de fazer. Mais alguém? Débora está coçando, hein? Tá tremendo. Eu estou sentindo aí a ansiedade batendo. Então, gente, a cultura, ela não é só arte, não é só educação. A cultura, ela envolve toda uma construção social, filosofia, as comidas, as linguagens, idiomas, etnias. A gente tem aí, várias coisas que compõem a cultura. E se a gente quer falar do social, que é esse universo que é formado de território geográfico, território humano, território existencial, e isso que a gente chama de sociedade, ela também é formada de histórias. Hoje eu venho aqui trazendo a minha história. E para que a gente possa, de alguma forma, construir um projeto que seja inovador para atender aquela sociedade, a gente precisa primeiro entender, ouvir aquela cultura daquela região. Porque não tem como a gente, partindo do lugar que a gente está, a gente construir essa tecnologia, essa solução inovadora, sem que a gente esteja lá. Sem que a gente ouça quem está vivendo, quem está sentindo. Então é muito importante a história dessas pessoas. E é por essas histórias, a gente começa aqui ouvindo a história do Henrique, campeão olímpico. E aí, é por essa história que outros jovens que se veem através da imagem, através da história do Henrique, é através dessa história que eles se constituem. Então, a gente tem que entender que é de suprema importância a história dentro do contexto de um projeto, de uma realização, dentro do campo de empreendedorismo social. Então, se a gente quer empreender, a gente tem que ouvir. Porque, como eu falei antes da negação e da necessidade, o que aquele determinado território social, o que ele precisa? De longe, a gente pode ver uma coisa, mas lá dentro, de repente, a água, que só cai uma vez por semana, seja realmente o que eles estejam precisando. Mas também, aí, Victor, mas eu não tenho nada a ver com essa relação hídrica. Ah, mas aí vamos fazer o quê? Pegar aqueles elementos ali e construir o bom dia. E aí como que a gente faz? A gente pensa o quê? A gente pensa em políticas públicas.
vamos criar um projeto de políticas públicas, vamos integrar e colocar como protagonistas essas pessoas, essa sociedade desse território, para que eles possam requerer essa água dentro da política pública, criando essa política pública. Então, é isso que cada vez mais a gente tem que movimentar. E agora, ia passar, mas não passou. Então, não, tranquilo, a gente continua o bom dia, que é isso aqui. Eu estou adorando esse dia, então esse dia está muito... Então, vamos seguir. Então, assim, gente, então agora nesse momento eu queria que... Eu sei como que é... Eu sou aluno até hoje, né? Como tô... Isso, foi. Então, eu vou passar aqui algumas imagens para que vocês possam ver, que tem a ver com a minha trajetória, a minha história e a história de muitas outras pessoas. E agora eu deixo sério o QR Code para aqueles que... E que a gente movimente agora, nesse momento, que eu acho que é muito importante, eu que defendo a arte e a educação e defendo uma educação que seja uma educação de troca, que a gente possa trocar agora, que a gente possa falar a pergunta, seja qual for a pergunta, para que a gente possa... Seja falar uma experiência de uma história que possa, de alguma forma... ser combustível para movimentar outra. E se não quer perguntar assim falando, manda no Instagram, que eu estou abrindo agora. Que isso? Inovação, pensar em empreendedorismo é pensar em tecnologia e inovação. Então é isso, é a gente olhar aqui, ó, a gente tem que estar ligado. Aquela coisa, Victor, você quando dá aula, a pessoa está no celular, o que você faz? Nada. Mas ela está no Instagram, mas ela pode estar mandando mensagem, novas narrativas. Então, é para isso a importância da história da cultura. Então, quem quiser, a gente começa agora, eu não sei se tem retorno do pessoal lá do online, eu não sei se alguém recebe essas perguntas ou se tem essa interação, mas eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem vir aqui na frente, que também podem vir, porque o espaço... Sim, o espaço é nosso. Pensar em empreendedorismo é pensar em coletivo. Acabei de falar, eu tenho que te ouvir. Venha cá, por favor. Não quer? Tem certeza? Então diga. Som. Não, vai lá. Bom dia a todos. Eu sou Débora. Eu sou da cidade de Guaíra, vim junto com a equipe de lá, né? E está sendo uma honra, um prazer muito grande de estar aqui, podendo estar ouvindo essas palavras, adquirindo conhecimento, né? Enfim, e eu quero aproveitar e perguntar para você, Victor. Você falou sobre o empreendedorismo, né? Mas e você fala sobre instigar as pessoas. E quando as pessoas não querem? Aonde está o erro? Débora, maravilhosa. Assim, não é brincadeira, não é coisa de artista, não é coisa de artista, não, mas eu acho que é extrema importância, porque as pessoas vão falar, muitas das pessoas vão falar, isso é uma pergunta de milhões, e na realidade não. Isso está dentro de uma questão educacional, de um processo de educação. Por quê? Porque eu não tenho... É igual hoje. Victor, você veio fazer uma motivacional? Não. Eu vim só falar sobre cultura, história, empreendedorismo. Agora, se isso vai te motivar, depende de você. Mas, Victor, você tem o ânimo? Sim. A gente estava falando que Sandra, de novo, volto para Sandra, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui. Ela falou, se você for lá e tocar uma pessoa, maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar que para que eu toque você, olha o que aconteceu. Eu tive que o quê? Agora, nesse exato momento, eu tive que te escutar. E escutar sem julgamento.
Porque a gente é criado em uma educação que a gente está mais na oralidade, no falar, do que no escutar. E lembrar que isso é um clichê, mas que a gente tem uma boca e dois ouvidos. E a pergunta é, quando a gente quer saber sobre uma situação em um determinado bairro, que você tem a sua instituição, quantas pessoas você ouviu? Sentou lá, anotou, que é o que eu falei. Assim, eu trabalho com pessoas em situação de rua no centro do Rio de Janeiro. Ah, comida. Legal. Eles gostam. Precisam? Sim. Mas eu cheguei lá, a gente bateu um papo. E aí? E aí, José, tu gosta de quê? Ah, eu gosto de poesia. Ó a cara da Débora. Aí ele, gosto de poesia. Aí eu falei, tu gosta de ler? Ele, me amarro. Levei um monte de livro para ele. A partir dessa ideia que ele me deu, que é isso, a gente inova, mas às vezes as ideias estão lá dentro. E normalmente é de lá que sai. O protagonismo tem que ser do lugar que vai receber, da pessoa que você quer o resultado. Não tem que ser de você. Porque você, a coisa da empada da tia, né? Empatia. Só que é muito complicado. Não tem como a gente viver a história do outro. Então, por mais que a gente faça laboratório, fique lá, viva um pouquinho, mas a melhor coisa é ouvir ele. E ouvir, a partir daí você diz, e ser sincero, o que você quer? Água. Ah, pô, Vitão, quero um chocolate. Mas como assim? Uma pessoa em situação de rua, vai querer um chocolate? Entendeu? Sim, aí dá o boi, mas ele é um ser humano como a gente. Algumas questões o levaram ao estado de vivente de rua. E se às vezes você conversar com eles, eu estou pegando um caso que é pessoas viventes de rua. Se você conversar com ele, ele fala, eu não gosto não. Eu estava na Universidade de Barcelona e aí eu estava comentando sobre isso. O cara falou, Vitão, não vem para a rua não. Aí o outro, Victor Meirelles, pensa bem. Qualquer situação ruim, não venha para a rua. Porque na rua faz frio. Eu não gosto de sentir frio. Eu não gosto de dormir molhado. Eu não gosto de ter as minhas coisas cerceadas ou roubadas. Mas alguma situação levou ele lá. E você como é que eu tiro a pessoa em situação de rua? Aí só conversando. Como é que eu faço? Victor, por que você só começou a ler aos 16 anos? Victor, por que o seu apelido na favela era especialista? Qual era a sua especialidade? Fugir da escola. Por que fugir da escola? Porque a escola não me trazia algo que me interessasse. Ela não me levava a um caminho divertido, a um caminho lúdico. A escola não dizia o que era aquilo que ela estava me passando e para que aquilo servia para mim. Aí, uma professora chegou para mim e falou, tu não quer ser artista? Eu falei, que? Aí ela, então você vai ter que começar a estudar, porque artista lê muito. Artista tem que estudar, às vezes, 3 ou 10 vezes mais que qualquer outra profissão. Mas por que, professora? Porque a cada personagem, ele vive uma pessoa. E se ele vive um médico, ele tem que minimamente estudar um médico. É isso? Se ele vive um mecânico, ele tem que estudar minimamente o que um mecânico faz. Que é aquela coisa, se ele vai fazer uma pessoa de um outro estado, bem capaz, olha só a guria, bem capaz. Ô rapaz, que estás a falar comigo? Então isso tudo, mas aí o que me levou para a escola? O que me trouxe até aqui hoje? Foi a arte.
E o que me leva para... que as pessoas perguntam para mim, e eu há pouco tempo eu fiz 2 matérias em uma emissora, e eles me perguntaram, Victor, a arte te tirou das favelas, a arte te salvou? Eu disse, salvou não, porque o fato de eu ser criado na favela, eu não estava precisando ser salvo. E segundo, ele não me tirou das favelas. A arte e a educação me levou para outras favelas e para outros lugares, no Brasil e no mundo. E por que eu estou aqui hoje? Por conta da arte. Só que por quê? Porque a professora me escutou lá. E eu falo, pô, eu quero ser artista. E aí ela falou, aí olha só, ela pegou lá as pecinhas, juntou e me apresentou uma solução inovadora. Se você quer ser artista, a gente ouviu aqui da Liana pegando mais uma vez o Henrique. Se você quer uma medalha olímpica, aqui eu não estou igual coach, não. Nada contra os coaches. Mas não é dizer que você vai ganhar a medalha olímpica. É falar que o objetivo é aquela medalha olímpica, a meta é aquele ano e traçar todo o percurso. Você vai ter que treinar diariamente. Victor, às vezes você fica 20 horas escrevendo, lendo, sim. Às vezes fica 1 ano para fazer um personagem no cinema, sim. Trabalho. Então, você precisa entender isso para que você possa colocar aí no dia a dia, na prática. Então, resumindo tudo, Victor, como é que eu faço para motivar o outro? Você não motiva, você apresenta. Só que aí você tem que apresentar o que ele precisa. Mas como é que tu sabe o que ele precisa? Ouvindo. Então, ouça. Que possamos cada vez ouvirmos mais. Porque o nosso mundo vai melhorar quando a gente ouvir mais. E ouvir sem julgar, e ouvir, quando a gente ouvir uma necessidade, é ver até que ponto a gente pode promover algo para que essa necessidade seja suprida. Então, esse é o caminho. Mais alguém? Respondi? Mais alguém? Ó, mandou aí no Instagram. Calma aí, deixa eu olhar o Instagram aqui. Isso aí, não, tem que fazer mesmo. Ó, Gabriel Godoy. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra. Tenho uma pergunta. Como eu inicio um movimento para me inserir no empreendedorismo social, tendo em vista que é necessário encontrar um público para esse trabalho? Comunidade negra, classe que me incluo, dê os passos que você traçou ou traçaria do zero hoje, por favor. Mais do que um favor. Aí eu começo aqui, eu estou olhando para a Sandra, que a gente hoje... Por quê? Porque tem... Eu digo que mais que um favor, é amor. A fonética é parecida. Favor, amor, não é? Favor, amor, favor, amor, amor, favor. Então é isso. Claro que a gente, dentro do empreendedorismo, a gente tem a questão econômica, a questão capitalista ou capitalista, mas essa expressão é minha, tá? Capital é minha, tá? Lavrado lá na minha dissertação de mestrado, só para vocês ficarem ligados. Então, dê o crédito quando for falar. Então, assim, é pensar de o que te move, porque para você produzir energia e trocar, como a gente está aqui, tem que ser algo que te mova. E o que me move? O que me alimenta. Mas não é o que me alimenta e me leva para o banheiro rápido, mas é o que me alimenta e faz com que me gere energia. Sabe aquilo que eu às vezes já fiquei 5 dias acordado, eu fiquei cansado, um pouco, mas quem fica 5 dias acordado numa maior felicidade? Quando faz o que ama. Então, se você quer empreender socialmente, porque a gente está falando do empreendedorismo social, porque se é o social, você está pensando no que você vai promover de bem-estar, de melhoria de vida e de transformação na história e trajetória do outro. Então, você tem que, para facilitar a sua vida, olha de novo, a sua vida,
tem que ser algo que você ame. Se você acha, eu sou negro, sou descendente iorubá e pataxó, então assim, se você acha que é o que te move, se você, como todos nós, negros, periféricos, suburbanos, das etnias racializadas, dentro desse contexto necropolítico, se você acha que esse é o teu lugar, que você já está cansado, que você quer de alguma forma melhorar isso, vai. Se você acha, quando você vê, de repente, um jovem se rendendo a economias paralelas, a gente está falando de emprego também, de formação. Então, a gente também não pode tirar essa realidade da periferia. Porque eu digo isso porque na minha vida aquilo era o sucesso. Então, só que entre o sucesso e o que eu amava, eu fiquei com o que eu amava, que era a arte. Que eu brinco nas escolas públicas no Brasil que eu vou, eu brinco que assim, já tive vontade, eu falei, pensei. Mas aí quando eu ouvi falar que sendo artista, educador, eu podia viajar o mundo, que é uma coisa que esse emprego não te dá, que esse trabalho, que eu poderia ter, meu cordão, minha pulseira, meu relógio Tommy Hilfiger, meu cordãozinho, minha roupinha da moda, feita por uma figurinista, que fez sob medida, que eu poderia andar de Ferrari nos Estados Unidos, sendo um cara da periferia. Então eu percebi que os outros trabalhos e empregos são muito melhores. E, de repente, às vezes isso, na tua situação de vida, pode te dar um ânimo e pode fazer você se recolocar nesse contexto de empreendedorismo social. Então, resumindo, você movimentar algo para facilitar, algo que tenha uma relação íntima com você, algo que te mova e te dê energia, não algo que você vai fazer, que vamos pegar mais uma vez o Henrique. Vamos colocar o Henrique para dar aula de futebol. Será que o Henrique, ele gosta tanto de futebol? Será que ele vai se sentir bem, feliz, energizado, dando 10 horas, 20 horas, 50 horas semanais de futebol? Vai chegar uma hora que ele vai chegar em casa, vai sentar assim, caraca, que cansaço, maluco. Não aguento mais aquilo ali. Agora, se é o judô, ele lembra da medalha, aí ele revive, porque é isso, é história. Ele revive. Aí lá, Maio Kemi, Shiro Kemi. Aí ele, caraca, aí vê o menino, aí lembra dele, lembra do sensei dele. Aí quando um menino jovem da comunidade, que nem sabe ler, não sabia nem falar direito, chegar e falar, ele, caraca, maluco, olha isso. E daqui a pouco, esse mesmo menino chega para ele e fala assim, sensei, aí, eu li bem a história do judô, eu posso qualquer dia contar aqui? Olha isso, olha onde o judô levou esse menino a começar a ler, a querer estar mais presente dentro dos ambientes de educação. Então, é isso. Não sei se te respondi. Obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguém. Júlio César. Não, só marcou aqui. Mais alguém? Vamos lá, minha gente, vamos. Claro, só se for agora. Quer vir aqui? Quer vir aqui? Você estava falando e eu me lembrei de uma pergunta que eu joguei para as empreendedoras a semana passada num outro evento que a gente estava. Eu era mediadora. Quantas vezes você ouviu, você teve sorte na vida? Ai, meu Deus do céu. Mas olha só, gente, olha só, eu queria contar uma coisa, mas só. Essa palavra, ela permeia a vida de algumas, a minha também. Só que, normalmente, quando eu faço algum papo também, eu às vezes trago essa coisa da sorte. E eu falo, não existe. E as pessoas ficam chateadas.
Não existe. É como, Victor, a sorte não existe. Aí eu falei, a sorte pode até existir, mas ela necessita de um movimento, mais uma vez, um movimento individual, subjetivo, um desejo de si. Por quê? Por quê, Victor? Traz um exemplo. Vamos aí, ó. Traz um estudo de caso. Simples. Se a Débora me der os números da minha... Débora tem aí lá uma rainha africana que tem aí os conhecimentos da Caixa Econômica e aí sugeriu 6 desejos para a Mega Sena. Pô, que sorte, né? Aí a Débora liga para mim. Victor, e aí? Ganhou? Eu falei, não. Ela, como assim? Eu vi. O número estava lá. Como que tu não... Victor? Eu falei, mas tinha que jogar? Entende? Porque se existe a sorte, supostamente, acontece. Só que o acontecimento, dentro de um contexto científico, é uma outra coisa. O acontecimento, ele depende de experiência, só que a experiência depende de encontro. O encontro precisa de movimento. E se eu não for lá jogar, não vai acontecer. Aí vamos pegar aqui o Zé. O Zé, hoje eu estou aqui porque eu vim no Prêmio Shell de teatro e tive uma reunião com o Zé. Aí o Zé me apresentou o Mausley, contou minha história, falamos e eu estou aqui. Foi sorte? Se eu não tivesse vindo aqui, se eu não tivesse aceitado a reunião em um dia que eu vim para um prêmio, tive 3 reuniões. Quase 6 horas só de reunião. Então, se eu não tivesse feito isso, aí, cadê a sorte nisso? Que é igual oportunidade. As oportunidades, às vezes, elas estão ali, mas a gente tem que pensar nas escolhas e pensar o que nos leva a cada escolha. Porque se a gente não for até lá, não acontece. Então, às vezes eu falo, tipo, eu sou um cara da favela, de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, e estou aqui, protagonizei um filme na Amazon Prime. Foi sorte? Ai, deu não ter que acordar cedo, ler pra caramba, trabalhar, não dorme. Isso é bom, Victor? Não. A gente tem que aprender a ressignificar e reestruturar o sistema. Então, a gente tem que ter qualidade de vida e qualidade de tempo. Hoje em dia, cada vez mais, eu nas escolas públicas ou em universidades, onde eu vou, eu falo, gente, aprendi uma coisa. Para mim, o que vale mais, o que é mais importante, o que tem mais valor e preço, porque valor e preço é diferente, então, que vocês entendam isso também dentro do campo aí do empreendedorismo, valor e preço é diferente. Então, para mim, o que tem mais valor, preço e importância é o tempo. E o meu tempo eu não vou gastar, eu vou investir. Então, se eu estou aqui hoje, eu estou investindo o meu tempo. Seja no âmbito econômico, seja no âmbito curricular, seja no âmbito emocional, social. Então, é para que vocês entendam como que isso funciona. E só para, não sei como é que está o tempo, mas só para conectar tudo que eu falei aqui com a questão das políticas públicas e da gestão pública, que logo depois a Sandra vai falar sobre os editais. No edital, a gente tem, primeiro, que criar o projeto. E no projeto, a gente tem o objetivo. Que ação é essa que eu quero fazer? Mas eu vou fazer a ação baseada em quê? Eu preciso de uma história. E para ter uma história, eu tenho que também me relacionar com a cultura. Para ter uma boa justificativa. Porque é isso. O parecerista, ele vai analisar a justificativa. E para você ter uma boa justificativa, ou tu escreve muito bem, ou você conhece muito bem a realidade, a história e a cultura daqueles usuários ou daquela sociedade que vai ser atendida.
Então, mais alguém aí? Mais alguma pergunta? Horas pois a gás venha falar. Pedindo desculpa pelo meu sotaque, não é? Não sou chinês. Mas eu não queria só prestar uma homenagem aqui ao Vítor, que somos amigos há bem mais de 10 anos. O Vítor fez-me ver um Brasil que eu não tinha completamente, quando cheguei ao Brasil em 2010, não fazia ideia. Nós chegámos, emocionei-me com aquelas fotos que o Vítor mostrou. Uma delas está o Vítor a ensinar aos meninos a jogar golfe. Nós tivemos uma escola no Complexo Alemão e o último dia tínhamos marcado uma reunião na altura com o secretário. A secretária dele telefonou a dizer que não podia haver reunião porque tinham começado os tiros às 6 da manhã. Para ver. E o pessoal ainda hoje me pergunta: mas você ia com o seu carro lá para o Complexo Alemão? Ia com o Vítor, íamos juntos, fazíamos, e foi era uma emoção. O outro foi a fotografia, foi a foto da vernissage da Chica Xavier, do livro, que o Vítor também participou. Portanto, é um dos grandes amigos que eu tenho, é uma pessoa que tem uma consideração enorme, fez ver uma realidade que eu desconhecia totalmente, e estou aqui no Brasil, ainda hoje, com os PPPs, nós falávamos, há muito tempo. Muito obrigado, Vítor, e muitos parabéns. Então, assim, a gente já está chegando ao finzinho aí, já avisaram que são 5 minutos, e o tempo é isso, gente. Espero que, pelo menos para mim, foi um investimento hoje. Aqui está meus e-mails, depois pode tirar foto, pode convidar para palestra, para bate-papo, no Brasil inteiro, fora do Brasil, estamos juntos. Tudo é uma conversa, tudo é um diálogo. Então, mais alguma pergunta para a gente fechar? Algum comentário? Fique à vontade. Mais algum? Eu pensei que o fotógrafo ia fazer a pergunta, que ele fez assim. Então, eu acho que a gente vai finalizando por aqui, já que recebi um aceno gentil. E eu termino aqui falando o seguinte: às vezes a gente se vê perdido, nos vemos perdidos e achamos que é o fim. Mas um sinal, um sorriso, um olhar, uma palavra, pode nos mostrar que um pouco mais adiante a vida continua. A história continua. Então, que a gente possa continuar vivendo sempre em frente, persistindo, perseverando e com muito amor no coração. Beijo Poéticos Teatrais do Victor Meirelles, seu artista palestrante. E, claro, se gostou, faz barulho, bate palma. E lá fora eu tenho alguns exemplares do livro que eu lancei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, quem quiser adquirir, está ali fora, na mesinha ali fora, fiquem à vontade. Quem quiser patrocinar, colaborar com alguma ação do Arte Faz Parte, que atua aí, como eu disse, em escolas públicas e projetos sociais no Brasil inteiro, fica à vontade, entre em contato com a gente. Beijo no coração de vocês, fui! Pessoal, só